Boa noite. Acho que, primeiramente, ressaltar a entrega coletiva. O jogo certamente exigia isso num nível muito alto, em função das características do adversário, que é muito bem treinado. E o Robert, em especial, para essa característica do jogo, ele foi muito importante, porque foi muito agressivo na primeira pressão. O Fluminense quebra a pressão dos adversários com uma certa frequência e facilidade, e a gente tinha que estar mentalmente preparado e fisicamente disponível para o esforço de recuperar as quebras de pressão. Então o Robert também foi importante nesse sentido, e além disso fez muitos movimentos de ataque às costas da defesa do adversário. Então acontece, pode acontecer com qualquer jogador, não ser feliz numa escolha, não ser feliz numa execução, mas no contexto geral, mesmo apesar desses momentos que muitas vezes marcam o jogador em alguma circunstância do jogo, porque ela pode ser potencialmente decisiva, mas no contexto geral ele fez um belo trabalho coletivo, né? Embora não tenha sido feliz em alguns desses momentos, foi agressivo, foi corajoso, foi para cima da marcação, amarelou o Diogo Barbosa no primeiro tempo, né? Sofreu uma falta na lateral da área que quase foi pênalti. Então acho que a gente tem que ter muito equilíbrio, né? E avaliar, sobretudo, a postura do jogador. Ainda mais um jogador jovem, que ainda é um jogador em formação, que está enfrentando um cenário como esse, um adversário como esse. Eu entendo que ele competiu de igual para igual, foi agressivo, não foi feliz em alguns lances, mas isso de forma alguma eu acho que apaga, né, o aspecto positivo do desempenho dele, né? De uma forma geral, esses aspectos positivos que eu mencionei sobre o Robert, eles foram uma tônica da equipe como um todo. A equipe foi muito agressiva, teve um nível de entrega mental e físico extraordinário, e isso é resultado da dedicação, né, do trabalho dos jogadores e do talento deles. Só a qualidade sem o trabalho não potencializa o desempenho individual e coletivo da forma que a gente pode observar hoje, tá certo? E o trabalho, ele acontece quando existe a dedicação e o talento fazendo esforço para desenvolvimento ao longo do tempo, que é o outro ingrediente fundamental, né? Então, assim, no futebol, acho que existe essa ideia de que a gente só entretém oferecendo talento. Não. A gente precisa do trabalho para potencializar esse talento, né? E a gente precisa desenvolver essa mentalidade também. Então, os jogadores estão de parabéns. Muitas vezes existe oscilação de desempenho coletivo e individual. Muitas vezes muitos são criticados, né? Mas quando eles conseguem, num jogo desse nível de importância e dificuldade, desempenhar da forma que desempenharam, eu acho que é um sinal, né, para todos que trabalham na indústria do futebol, de que a gente não comercializa só talento. A gente precisa do trabalho para potencializar o talento, para oferecer, divulgar e vender um espetáculo de melhor qualidade. Parabéns pela vitória, Seabra, parabéns também pelo aniversário aí, professor. Eu queria que você falasse sobre 2 pontos. A importância, por exemplo, de você também conhecer esse grupo e ali mudar um pouco em relação ao último jogo, sem esse homem referência, né? Você coloca ali Veron, Robert e o Pereira, que volta de suspensão. E uma outra, a importância de ter um jogador como o William no grupo, né? Nessa construção e nessa vitória do Cruzeiro. Obrigado. Exato. A gente, em função do adversário e dos jogadores que a gente tem disponíveis, e considerando tudo que a gente precisa fazer no jogo para ser competitivo, que envolve o momento ofensivo, envolve o momento defensivo, e envolve as transições, e envolve as bolas paradas ofensivas e defensivas, a gente acaba definindo um plano de jogo, e esse plano de jogo ele pode ter mais ou menos similaridade com o que foi o último jogo, né?
hoje, especificamente, o Verón, ele era muito importante aberto ali no início da construção, mas ele com liberdade também para ocupar a janela entre lateral e zagueiro ou a janela entre zagueiros, se ele enxergasse vantagem para fazer algum movimento de associação ou de definição. Ele acabou encontrando mais vantagem seguindo aberto a maior parte do tempo, mas tem situações em que ele também aparece e se associa por dentro, né? E a gente busca estudar a estrutura, a lógica dos movimentos adversários na hora de defender e busca criar vantagens no jogo. Quais são as vantagens? Posicionais, né, numérica ou dinâmicas, né? Então, essas são as vantagens que a gente tenta criar. O Fluminense também tem a sua forma de criar vantagens e ele se baseia na concentração de jogador, na associação dos jogadores, um jogo mais criativo, de espaço reduzido, para depois quebrar uma pressão e transformar isso num jogo de espaço de velocidade, para gerar chance de definição. A gente sabia que teria que repetir marcação para frente e para trás, manter a compactação, e nos momentos que eles quebrassem a nossa pressão e com a potência e qualidade que eles têm dos atacantes deles, a gente precisaria se desdobrar para defender o nosso gol em condição de igualdade, pelo menos de igualdade, né? Foi muito importante, acho que a gente fez isso, se você for comparar com o jogo que a gente teve contra o Cuiabá, quando a gente teve a pressão quebrada em alguns momentos, a gente defendeu com poucos jogadores, e faz parte do aprendizado, né? Então faz parte do aprendizado, as dificuldades daquele jogo prepararam a gente para esse, né? Então cabe a gente ter a capacidade de aprender com as nossas dificuldades para se fortalecer, para criar um repertório, uma caixa de ferramentas mais rica, para que a gente vá enfrentando os próximos adversários, tendo um leque de soluções maiores, né, ofensivas e defensivas. O William é um jogador experiente, que consegue apoiar muito bem ofensivamente o ataque, e que tem uma dinâmica para as transições ofensivas e defensivas muito forte. É um atleta que eu entendo que está em crescimento e em desenvolvimento, e isso passa pela cultura de trabalho do grupo e dele, que mesmo sendo um atleta de alto nível e experiente, se mostra no dia a dia de treinamento aberto, disposto e com vontade de aprender. Então a gente vê o quanto ele defendeu área, o quanto ele está se fortalecendo nesse sentido. Se você vê o jogo contra o Vasco, o Vegetti rodando por trás para atacar justamente ele ocupando espaço e bloqueando, dificultando a ação aérea do Vegetti, quer dizer, então a gente entende que no nosso dia a dia a gente tem construído uma cultura de dedicação, de vontade de desenvolver a excelência individual e coletiva, e isso, o William é um dos jogadores que acaba também simbolizando e sendo importante e representativo nesse sentido, pelo nível que ele atua e pelo nível que ele já atuou profissionalmente, então acaba endossando e a gente fica satisfeito da equipe como um todo está trabalhando dessa forma. Eu acho que isso que é o grande segredo para que a gente consiga evoluir o desempenho individual e coletivo. Seabra, boa noite. Você chega, por mais que você conhecia alguns jogadores, não foi um elenco que você trabalhou para montar desde o início, pega um trabalho em andamento, com muitos problemas, né? Muitos desfalques, alguns jogadores machucados, ainda sem os reforços, um quarto de campeonato. Pelo que o Cruzeiro pensa em brigar ou ainda está muito cedo, o que você vislumbra aí nessa competição, depois desse grande início aí que vem tendo neste Brasileirão que é dificílimo? Sim, a gente tem conversado sobre isso, né? E a gente queria bater essa marca aí de um quarto da competição, ou mais um jogo, estando num cenário de parte de cima da tabela, com perspectiva de
estar brigando, no mínimo brigando por G4, né? Para isso acontecer, não existe outro caminho a não ser trabalhar cada jogo como uma final. Cada jogo é uma decisão. A gente tem trabalhado nessa lógica, né? Se preparado para circunstâncias, inclusive emergenciais, né? Tanto ofensivas quanto defensivas, para brigar por qualquer ponto, né? Porque qualquer ponto pode ser muito importante. E tem um aspecto em relação à competição, que é uma competição de regularidade, a tabela, é que ver a tabela é uma coisa, viver a tabela é outra. Viver a tabela na parte do 11º ao 20º é totalmente diferente de viver a tabela do 1º ao 10º. Então, o cenário que você se encontra, ele também acaba fazendo parte, é um ingrediente importante da construção de uma campanha, e a gente assumiu esse compromisso de brigar por viver a tabela num cenário ousado, um cenário, né, de busca por protagonismo, só que para isso a gente tem que pagar o preço, e hoje os jogadores fizeram um jogo pagando o preço, pagaram o preço cheio e com juros, mas saíram com a vitória. Tamanha dedicação, a coragem, a ousadia. Seabra, feliz aniversário, parabéns também pela vitória. Seabra, você falou de critério, de uma análise mais calma com relação ao Robert. Esse é o critério, essa análise para a escolha do Felipe Machado também. Hoje foi esse o pensamento para a escolha do volante do Cruzeiro, para a vaga do Romero. A ideia passa a contar com ele? Qual que é a ideia com relação à escolha do Machado? Foi uma situação ou algo já pensado? A escolha do Machado aconteceu por mérito do trabalho dele, né? Então, assim, dentro dessa ideia de uma cultura de trabalhar em alta intensidade, ele foi um jogador que precisou de um tempo e se adaptou e correu atrás. E aí algumas circunstâncias de substituição no final de jogo, para um jogador que está sem ritmo, é difícil entrar numa circunstância de emergência e de final de jogo, então muitas vezes tem outros jogadores que já estão com ritmo de jogo, que estão naquele momento, e você acaba optando, mas para iniciar um jogo do zero, né, e para ser justo com aquilo que ele vinha apresentando no dia a dia de trabalho, eu optei pela escalação dele de início. Então, é uma opção que parte muito mais do mérito daquilo que ele construiu no dia a dia do que qualquer preferência ou escolha pessoal minha, embora eu sempre entendi, sempre deixei muito claro para o Machado que ele é um jogador que tem muitas qualidades interessantes, né? Então, um bom distribuidor, muito técnico, tem boa visão de jogo, né? Então, nesse sentido, a gente fica feliz dele estar entrando nesse contexto coletivo de trabalho e também aportando aquilo que ele tem das qualidades pessoais dele.